Olá, gostaria de cumprimentá-lo mais uma vez e nós estamos dando sequência à nossa terceira teleaula de Direito Empresarial e do Trabalho. Eu sou a professora Natália Branco e nesse momento nós vamos tratar de direito societário, mas não somente de direito societário. Direito societário é o nosso tema principal dessa terceira teleaula, mas nós também vamos falar a respeito do microempreendedor individual e da EIRELI, que são outras formas também do exercício da atividade empresarial. E é exatamente esse o objetivo geral da nossa teleaula de número 3, que é apontar os principais aspectos jurídicos referentes ao exercício das atividades empresariais, seja ela na modalidade individual ou até mesmo societária, tais como a EIRELI, o MEI, que é o microempreendedor individual, a sociedade anônima e também as sociedades limitadas. Esses serão os nossos temas de hoje, o objetivo geral dessa nossa teleaula de número 3. Avançando então para o nosso primeiro tema, nós vamos tratar um pouco do microempreendedor individual, que é tratado principalmente pela Lei Complementar 128/2008 e 123/2006. O microempreendedor individual, ele dá essa abertura para que o indivíduo possa empreender, que ele possa exercer o seu direito de empresa de maneira individual, como o próprio nome diz. Microempreendedor individual é uma modalidade que dispensa a figura do sócio. Mas vejam, ela dispensa a figura do sócio não por opção, não por faculdade do microempreendedor individual, mas por uma obrigatoriedade, por uma imposição legal. Logo, eu posso afirmar que para se tornar microempreendedor individual, existem alguns requisitos específicos na lei. Nós temos uma série de requisitos, uma série de particularidades. Mas nessa teleaula eu vou destacar os principais requisitos, as principais particularidades para que o indivíduo possa se tornar microempreendedor individual, que é uma das modalidades que tem sido mais procuradas atualmente. Vamos voltar ao slide que eu gostaria de começar a destacar alguns desses requisitos, dessas particularidades. Vejam que para se tornar microempreendedor individual, existe um requisito em relação ao faturamento do MEI. Esse faturamento, ele atinge um limite de até R$60 mil no ano calendário. Então vejam que o MEI é aquele indivíduo que possui faturamento de 60 mil no ano calendário. E o ano calendário é exatamente conforme diz o nome, né? É o ano que compreende o calendário, né? De janeiro, do primeiro dia de janeiro até o último mês de dezembro, compreende o nosso calendário e dentro dessa perspectiva, dentro desse calendário, o microempreendedor individual tem esse limite de faturamento dentro da atividade que ele está exercendo. E por que é que o microempreendedor individual tem esse limite? Justamente porque, conforme nós vamos verificar agora na sequência, o microempreendedor individual, ele usufrui de alguns benefícios tributários e também previdenciários para que ele possa exercer o seu direito de empresa. Existe uma percepção de que o microempreendedor individual, ele está iniciando a sua carreira empreendedora.
Logo, seria muito injusto ele competir com grandes empreendedores, empresas de médio e grande porte que já estão estruturadas. Então, para que ele possa exercer o seu direito de empresa, para que ele possa, lembra do artigo 170 que nós já estudamos, para que ele possa usufruir de fato daquele direito da livre iniciativa que está consagrado lá no artigo 170 da Constituição Federal, então, de certa forma, dedicado a ele, é atribuído ao microempreendedor individual algumas prerrogativas. Vejam que o microempreendedor individual, ao passo que ele tem prerrogativas, ele também tem algumas obrigações. Uma delas é a observância de R$60 mil de faturamento no ano calendário. Caso ele venha a extrapolar, é necessário que ele se enquadre em outra categoria. Ele pode sim continuar empreendendo, a ideia é que ele continue no exercício de empresa, mas em outra categoria e não como MEI. Vamos voltar aqui ao slide. Vejam que, conforme eu já apontei, não há a figura do sócio, não tem sócio em MEI, né? O próprio nome já diz, microempreendedor individual, é individual o exercício da atividade. O MEI, ele não pode ter participação em outra empresa como sócio ou como titular. O MEI, ele é tão somente MEI. Também existe um limite de contratação de apenas um único empregado, apenas um único empregado contratado, e esse empregado deve receber salário mínimo ou piso da categoria. Vejam que aqui é uma prerrogativa que o MEI tem para fazer a contratação deste empregado. Não é obrigatória, ele pode exercer a sua atividade sem que ele tenha um colaborador necessariamente. Ele tem a opção de ter esse colaborador. Caso ele queira, ele tem o limite da contratação de tão somente um empregado. Caso ele contrate mais de um empregado, ele será automaticamente desenquadrado da categoria de microempreendedor individual. Também é importante lembrar que o MEI, ele tem sim, né, o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, é gerado CNPJ ao microempreendedor individual, lembrando que no momento da inscrição, a questão burocrática, ela é extremamente reduzida. Então, vou destacar aqui a baixa burocracia no momento da inscrição, porque o microempreendedor individual, ele pode fazer a sua inscrição no portal do microempreendedor individual. Ele não precisa se dirigir até a junta comercial para fazer a sua inscrição. Todo o procedimento, toda a inscrição, ela é feita online e de maneira extremamente simplificada, justamente para facilitar a vida do microempreendedor individual e também para fomentar essa atividade. O MEI, uma vez feita a inscrição dele, uma vez que o indivíduo faça a sua inscrição online e se enquadre na categoria do MEI, automaticamente ele também é enquadrado no Simples Nacional, que é um sistema de tributação simplificado. Ele passa a ter, o MEI passa a ter isenção de uma série de tributos federais, como, por exemplo, o imposto de renda, o PIS, o COFINS, o IPI, o CSLL, mediante o pagamento de uma taxa única mensal. Então vejam que todos esses impostos de natureza federal, ele passa a ser substituído pelo pagamento fixo de uma taxa, dependendo do tipo de atividade que ele exerce. Atualmente, essas taxas não chegam ao valor de R$60. Então, a ideia é justamente facilitar a vida do microempreendedor individual.
Na sequência, nós vamos fazer a análise de um vídeo. Então, além dessas questões que eu tratei com vocês até agora, o vídeo vai um pouquinho mais além, apontando outras situações também. Acompanhe comigo. Um grande evento está prestes a entrar na avenida. O seu negócio! Só que para isso acontecer de forma organizada e ganhar o mundo, o licenciamento é essencial. Toda empresa precisa de autorização para funcionar. É o famoso alvará. Para o seu empreendimento não desafinar, faça uma consulta prévia na prefeitura. Tudo de acordo? Então, fique tranquilo. O alvará é grátis para o MEI e é emitido automaticamente no portal do empreendedor. E tem mais! Se o empreendimento é de baixo risco, a inscrição já serve como alvará de funcionamento provisório. Você pode trabalhar até em casa. E nada de ter medo dos fiscais. As visitas são orientadoras. Multa? Só para quem não seguir as orientações. Em 6 meses, o alvará se torna definitivo. É ou não é música para os ouvidos? Para não perder o ritmo, confira os cursos do Sebrae. É só clicar no izinho e entrar no nosso site. E se gostou deste episódio, dê um like aí embaixo e compartilhe com os amigos. Não esquece de se inscrever no canal do Sebrae no YouTube. Assim você acompanha as 10 dicas para o microempreendedor individual. E ainda tem muita novidade vindo por aí. Não perca! Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Então verifiquem que esse vídeo, ele traz também algumas facilidades em relação ao licenciamento também do microempreendedor individual. E você deve estar se perguntando, poxa, mas por que tantas facilidades? Por que tudo tão simplificado assim para o microempreendedor individual? Porque tudo emitido de maneira online, até mesmo o desenquadramento do microempreendedor individual, essas taxas que são pagas mensalmente, vejam que elas também podem ser emitidas e devem ser emitidas todas online, todas no portal do empreendedor. Então vejam que tudo isso eu gostaria de relembrá-los da nossa primeira teleaula, que nós tratamos do artigo 170 da Constituição Federal, que traz a questão da livre iniciativa, a liberdade de iniciativa, a liberdade de empresa, que é um direito constitucional. De que adianta nós termos o texto constitucional e não termos ações efetivamente voltadas para a concretização desse direito? É a liberdade de iniciativa que move todo o mercado de trabalho. Então é muito interessante que existam políticas voltadas para que o empreendedorismo seja fomentado no Brasil. E essa é uma das ações, essa é uma das facilidades que estão sendo destinadas ao microempreendedor individual. A baixa burocracia, a facilidade tanto no enquadramento quanto no desenquadramento na categoria de microempreendedor individual, a diminuição dos encargos tributários e também um outro aspecto que eu gostaria de pontuar nesse momento é a questão das facilidades, da possibilidade de enquadramento em alguns benefícios também de cunho previdenciário, porque pagando uma taxa também fixa, o microempreendedor individual pode usufruir de alguns benefícios previdenciários, como, por exemplo, auxílio maternidade, auxílio reclusão, auxílio doença e até mesmo a contagem para fins de aposentadoria, a contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria. Então vejam que esses benefícios têm sido sim um atrativo para aquele que pretende exercer uma atividade empresarial. Até o presente momento nós tínhamos um número muito grande de indivíduos que estavam exercendo a atividade de maneira irregular, ou seja, sem realizar enquadramento em categoria absolutamente alguma, exercia a atividade de maneira irregular, mas a categoria de microempreendedor individual
tem chamado muita atenção daquele que pretende exercer a atividade empresarial, principalmente aquele que deseja iniciar a atividade e não tem muito capital para iniciar uma atividade. Eu gostaria de compartilhar com vocês no próximo slide um dado bem interessante. Vejam que, de acordo com o Serasa, 79% das empresas criadas até maio desse ano foram MEIs. Vejam que interessante, os 5 primeiros meses deste ano, os microempreendimentos individuais, MEIs, foram responsáveis por 79% do total de novos negócios. Foram 756.344 empreendimentos dessa natureza jurídica, frente a um total de 950.368 novas empresas. Então vejam que desse montante aqui, 79% foram MEIs. Ambos os números são recordes para o período. As informações são da Serasa Experian. O número de novas MEIs é recorde para o mês de maio desde 2010, quando o indicador passou a ser feito também pela Serasa. Foram 166.831 contra 143.007 nascimentos registrados em maio de 2016, alta de 16,7%. Desde maio de 2010, o crescimento de MEIs é praticamente constante e impulsiona o aumento geral no número de empresas no país, segundo a Serasa. Então vejam que interessante esses dados e logo na sequência eu já gostaria de propor uma reflexão. Gostaria que você refletisse a respeito do seguinte tema. Nós vimos agora, com esses dados que nós analisamos, que o Serasa mostrou que 79% das empresas criadas até maio de 2017 foram MEIs. Quais são os fatores que você atribui a esse resultado? O que é que está fomentando este resultado? Por que é que nós temos um número tão crescente de MEIs nesse determinado momento? Gostaria que você pensasse sobre isso e já gostaria de apontar alguns fatores. É claro que nós não podemos atribuir a um único fator, nós temos uma somatória aqui, né? Mas as notícias, os levantamentos, as pesquisas têm apontado sim a crise econômica, a alta do desemprego, muitos empregados, quando demitidos, eles têm a possibilidade de ter o saque, o levantamento do FGTS. Nós tivemos também, né, recentemente aí uma liberação do FGTS e somado a isso tudo, mais as facilidades que estão sendo voltadas ao microempreendedor individual, houve então, né, o ingrediente, a soma, né, de um ingrediente perfeito para que aumentasse o número de MEIs aqui no Brasil. Né? Então, nós temos uma série de fatores, outros fatores também podem ser levantados. Se você quiser postar no fórum, quiser contribuir com essa reflexão, vai ser muito bem-vinda a sua contribuição. Eu fico aguardando, né, qual é a sua reflexão a respeito disso. Né? É um dado muito interessante, nós temos um aumento muito grande, vertiginoso de microempreendedores individuais aqui no Brasil. E você, qual é o fator que você acha preponderante para essa situação? É uma situação aí muito atual, muito recente aqui no Brasil. E vamos avançar com a nossa teleaula. Vamos ao próximo tema. Vamos falar um pouco de EIRELI, a empresa individual de responsabilidade limitada, que é tratada pela Lei 12.441/2011. Vejam como a lei da EIRELI é algo recente no ordenamento jurídico brasileiro. E a EIRELI, ela é uma maneira que o indivíduo tem também de exercer a sua atividade
empresarial, mas vejam aqui o nome, ela é uma empresa individual. Aqui também nós não temos a figura do sócio na Eireli. Aqui o indivíduo não tem intenção de exercer a sua atividade com a presença do sócio. Ele quer continuar sozinho e ele tem a opção de ser MEI, mas ele também tem a opção de se tornar uma Eireli, de exercer a sua atividade por meio de uma Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. A Eireli, ela é uma exceção à regra, porque aqui ela permite que o empresário individual não tenha o seu patrimônio confundido com o patrimônio da atividade empresarial. Professora, que negócio é esse? Até agora você não falou nada de patrimônio, nada de confusão patrimonial e eu estou começando a ficar confuso. Então, vamos tratar um pouco a respeito disso, a questão da confusão patrimonial, que é algo muito importante para nós entendermos uma diferença muito grande das atividades individuais e das societárias e do MEI e da Eireli, né? Que é a questão da confusão patrimonial. Vejam só, o microempreendedor individual, ele não tem sócio. E aquele indivíduo, até surgir a Eireli, até ter a Eireli, todo aquele indivíduo que exercia até então a atividade empresarial de maneira solitária, sem a figura do sócio, ele tinha os seus bens pessoais confundidos com os bens da atividade empresarial. Vamos ao quadro que eu vou explicar isso de maneira um pouquinho mais sistematizada. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Aqui nós temos o MEI, o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele tem, vamos supor, uma pastelaria. E aqui, na atividade empresarial dele, que é a pastelaria, ele tem alguns bens que compõem essa pastelaria. Ele tem os seus bens corpóreos e os seus bens incorpóreos que agregam valor a essa pastelaria, certo? Mas além dos seus bens que compõem a atividade empresarial, o MEI também tem os seus bens pessoais, né? Então vejam que ele tem os bens ali, né? De repente ele tem uma casa, ele tem um carro, ele tem outros bens pessoais. Vamos supor que a pastelaria fique no vermelho e comece a dever e alguns bens da pastelaria comecem a ser penhorados para a garantia dessa dívida. Vejam só, quando esses bens começarem a ser penhorados para a garantia dessas dívidas, não apenas os bens da pastelaria, mas os bens do dono da pastelaria também podem ser alvo de penhora. Professora, qualquer bem? Eu ouvi dizer que existem bens que são impenhoráveis. É verdade, existe um limite e nós já vamos tratar. Existem bens impenhoráveis, mas vamos supor que este MEI, ele tem bens pessoais que podem ser penhorados. Esses bens, eles podem ser atingidos, porque o MEI, ele age de maneira solitária, ele atua de maneira solitária, ele não tem sócio. E aqui compreende-se que há confusão patrimonial. Então, vamos imaginar que ele comprou um fogão industrial, equipou a pastelaria dele e não conseguiu pagar. Vejam que, para satisfação desse crédito, tanto os bens pessoais desse MEI, quanto os bens da empresa, podem ser alvo de penhora para a garantia do crédito. Não existe uma separação patrimonial.
né? Então, é isso que nós chamamos de confusão patrimonial. Os bens se misturam. Essa é a desvantagem do MEI. Os bens pessoais se misturam com os bens da atividade empresarial. Se o MEI, porventura, tiver bens pessoais que possam ser penhorados, esses bens poderão sim ser diretamente penhorados, o que não acontece numa sociedade empresária. Como, por exemplo, vamos falar da limitada, que é uma sociedade muito amplamente exercida. Na limitada é diferente. Vamos voltar ao quadro para eu explicar para vocês o que acontece numa limitada. Vamos lá, vamos à limitada. Olha só como acontece na limitada. Na limitada, nós vamos ter o sócio. Nós já vamos estudar a sociedade limitada. A limitada é uma sociedade e ela sempre vai ser uma atividade, salvo raras exceções, mas naturalmente ela é uma sociedade que tem a figura do sócio. Então vamos imaginar que aqui é a atividade empresarial. É a pastelaria. Aqui é uma pastelaria. E aqui são os bens da pastelaria, corpóreos e incorpóreos que agregam valor. Aqui são os bens do sócio, bens pessoais do sócio A. E aqui são os bens pessoais do sócio B. Só que entre a atividade empresarial e os bens pessoais do sócio A e do sócio B, existe uma barreira imaginária, uma barreira da qual divide a atividade empresarial dos bens pessoais de sócio A e sócio B. Então vejam que qualquer dívida que a atividade empresarial venha contrair, busca-se a satisfação do crédito aqui. Aqui, olha só. Dentro dos bens que compõem a atividade empresarial. É muito difícil ultrapassar essa barreira. Eu não vou dizer para vocês que é impossível, não. Existe processo próprio para isso. Existe um processo para requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Aí sim é possível derrubar essa barreira e tentar chegar ali nos bens de sócio A e sócio B. Mas para isso existem pré-requisitos, não é um processo muito fácil. O juiz vai fazer a análise dos pré-requisitos desse instituto, da desconsideração da personalidade jurídica, que nós vamos estudar um pouquinho mais no final dessa teleaula. Nós já vamos chegar nesse instituto. Mas vejam que, em princípio, num primeiro momento, existe uma barreira que divide os bens da atividade empresarial e os bens do sócio. Vejam que isso traz uma segurança muito grande para os empresários. Por isso que não é à toa que muitos empresários que gostariam de exercer atividade de maneira solitária, sem a presença de sócio. Existem pessoas que não gostam de ter sociedade, né? Não gosta de ter que decidir em conjunto, prefere atuar de maneira mais livre, né? Então, não é incomum pessoas constituírem sociedades limitadas, atribuindo ao sócio 1%, 2%, deixando aquele sócio bem minoritário mesmo, só para constar ali no contrato social, para que ele atue de maneira solitária e tenha, então, a proteção patrimonial, que é para ele se sentir mais seguro, né? Não é incomum isso acontecer, mas é uma manobra muito perigosa e nós já vamos ver isso. Aguarde aí, daqui uns minutinhos a gente vai entender, porque nós vamos estudar a sociedade limitada nessa teleaula e eu já vou explicar por que é uma manobra perigosa. Mas vejam, para conseguir essa divisão patrimonial, muitos buscam constituir sociedades limitadas
né, que é a mais comum, é a que traz mais facilidades, né, e acabam atuando de maneira solitária, buscando essa proteção patrimonial. E é por isso que a lei da Eireli foi criada. A lei da Eireli, ela foi criada justamente para isso. Vejam, tudo bem, empresários, vocês querem atuar sozinhos, mas querem ter a proteção, a divisão patrimonial. Então, eu vou criar uma categoria que é a Eireli. Então, vamos voltar aqui à Eireli, vamos verificar. Vejam só, a Eireli, ela é uma exceção à regra. Agora você vai entender esse texto, vejam só. A Eireli é uma exceção à regra, porque nesse caso ela permite que o empresário individual, ele é individual assim como o MEI, mas aqui é diferente, porque o patrimônio pessoal dele não é confundido com o patrimônio da atividade empresarial. A Eireli usufrui daquele bloqueio, daquela parede, daquela proteção para que não se chegue nos bens pessoais do empresário. Justamente era tudo aquilo que o empresário queria. Por favor, me deixa, eu não quero mais constituir limitada só para ter proteção patrimonial. Então, criou-se em 2011 a lei da Eireli. Então, muito cuidado. Eu posso afirmar que todo empresário individual tem confusão patrimonial? Não, muito cuidado. É regra geral que aquele que atua individualmente tenha confusão patrimonial. Era o que acontecia até 2011. Em 2011, criou-se a lei da Eireli, para que ela viesse a ser uma exceção à regra, para que ela trouxesse alívio aos empresários. Qual alívio? Ok, empresário, pode atuar sozinho. Você venceu. Pode atuar sozinho e com proteção patrimonial. Mas tem um detalhe. Vejam só no próximo slide, acompanhem comigo. A Eireli é exigível a Eireli a constituição do capital social mínimo superior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente. O quê? Professor, explica esse negócio. É isso mesmo, está lá no artigo 980-A do Código Civil. O Código Civil, ele diz o seguinte: tudo bem, Eireli, você quer atuar sozinho, sem sócio e ter proteção patrimonial, ok, mas isso vai lhe custar um preço. Quando você for constituir a Eireli, você tem que juntar um capital de, no mínimo, ou um capital de, no mínimo, 100 vezes o maior salário mínimo vigente. Então, esse capital mínimo é superior a 100 vezes, no mínimo, o valor superior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente. O maior salário mínimo vigente, porque nós sabemos que existem salários mínimos fixados pelo Estado e salário mínimo federal, né, pela União. Qual é o maior salário mínimo vigente? O estadual ou o federal? E é aí, né, o fixado pela União. É esse que será levado em conta, o maior salário mínimo vigente. E aquele que constituir uma Eireli vai ter que juntar esse valor. Poxa, aí ficou difícil, né? E volta aquele desânimo, né? Poxa, eu gostaria de atuar de maneira individual. Também não me enquadro na categoria de MEI, porque eu extrapolei
aquele valor exigível pela lei de faturamento no ano calendário, já me enquadro na categoria de Eireli, por exemplo. Mas como constituir esse valor como capital social? Tá? Então, essa é a crítica de alguns doutrinadores e a crítica de muitos empresários, mas muitos empresários que se sentem um pouco pressionados quanto a esse valor referente ao capital social da Eireli. Mais um detalhe da Eireli. Vamos voltar aqui ao slide. Existe a exigibilidade também da pessoa natural figurar em tão somente uma única Eireli. Está lá no artigo 980-A do Código Civil. Então, não é possível, tá, que o indivíduo esteja figurando em mais de uma Eireli. Muito cuidado com esse detalhe, certo? E agora, eu gostaria que você ficasse à vontade para enviar as suas perguntas. Ficou com dúvidas em relação à disciplina? De repente, pensou em outras possibilidades, algo que não foi comentado aqui, ou de repente até algo que foi comentado, mas que gerou dúvidas. Essa questão da confusão patrimonial, de repente ficou com algum tipo de dúvidas? Por favor, envie as suas dúvidas pelos nossos veículos de comunicação, que eu estarei disponível para respondê-la. É muito importante que você não tenha dúvidas em relação aos temas aqui abordados, que até então nós tratamos do MEI, do microempreendedor individual, e também dessa categoria nova. Embora seja de 2011, nós podemos afirmar sim que é uma categoria nova, Eireli, uma categoria muito recente, tem sido sim utilizada, mas traz essas críticas doutrinárias e críticas também dos empresários, principalmente em relação à exigibilidade da constituição desse capital social aí de 100 vezes, de no mínimo esse valor relativo a 100 vezes o salário mínimo vigente, o que acaba trazendo aí um certo desconforto para muitos empresários, acaba trazendo aí, tendo o empresário que manobrar e ter que lidar com toda essa situação, certo? E agora nós vamos passar aí para mais um tema, e agora sim nós vamos adentrar na questão do direito societário, porque até então nós não estávamos falando de sociedades, nós estávamos falando sim do direito de empresa, maneiras de exercer esse direito de empresa, mas de maneira individual. O indivíduo exercendo na condição de MEI, que é sim uma forma de se concretizar o artigo 170 da Constituição Federal, e também falamos da Eireli, que é uma nova categoria, mas que traz aí as suas críticas. E caso você queira registrar também a sua impressão em relação à Eireli, por favor, fique à vontade. Nós temos o nosso canal de comunicação, expresse-se também no fórum, que nós estaremos nos comunicando ao longo da disciplina. Bem, nesse próximo momento, então, gostaria de avançar, gostaria que você acompanhasse no slide aqui comigo a questão das sociedades empresárias. Gostaria de destacar com vocês que, embora nessa teleaula a nossa atenção esteja mais voltada para a sociedade limitada e também para a sociedade anônima, nós temos também outros tipos societários, como, por exemplo, a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples, também temos a sociedade em comandita por ações. Eu selecionei esse tempo que nós temos aqui para tratar da sociedade limitada e da sociedade anônima, porque são as sociedades mais utilizadas, mais amplamente procuradas e também as mais mencionadas no dia a dia. A limitada, vocês já devem ter visto a sigla,
normalmente utilizada nas limitadas e também nas SAS, né? Vejam que as sociedades empresárias, quando elas são constituídas, elas devem obrigatoriamente aqui no Brasil adotar um desses tipos societários que estão previstos no Código Civil. E aí você me pergunta, professora, mas e o simples? E o simples nacional, super simples, né? Aí nós estamos falando de sistema de tributação. Sociedade empresária é diferente. Nós não estamos tratando de um sistema de tributação, mas estamos tratando aqui, nesse momento, de sociedades empresárias, tipos societários, cada qual regido por leis específicas. Existem regras, normas específicas que são diferenciadas em cada um desses tipos societários, que são regidos por particularidades e que vão reger toda a sociedade conforme ela for escolhida, diferente de um sistema de tributação que for enquadrado. Isso depende muito do limite de faturamento da sociedade e de outros requisitos que são definidos pela lei tributária, muitas vezes conjugadas, sim, né, com o direito empresarial. Muitas vezes nós podemos verificar, né, sociedades que são enquadradas nessas categorias, mas uma vez escolhida uma sociedade, ela deve sim, já no contrato social, ficar especificada qual desses tipos societários é que será adotada. Então vamos prosseguir, acompanhem comigo. Vejam que, conforme eu disse, vejam só, a escolha do tipo societário é de fundamental relevância, pois além das normas específicas que se sujeitarão à sociedade empresária ou simples em razão do tipo societário adotado, a sua escolha também importará em relevantes consequências no que tange o grau de responsabilidade pessoal dos sócios pelas obrigações sociais. Então, é de suma importância que esses detalhes já estejam definidos, pois cada uma dessas sociedades possui normas diferenciadas que nós vamos verificar no que ocorre em relação à sociedade limitada e também à sociedade anônima. Nesse momento, vamos tratar um pouco da sociedade limitada, que está regulamentada no Código Civil, principalmente nos artigos 1052 a 1087, a sociedade limitada, na omissão desses artigos, ela empresta algumas normas da sociedade simples, ou também é possível, no caso das limitadas, em especial, que algumas normas sejam definidas pelos sócios lá no contrato social. A sociedade limitada, ela tem essa característica, que é a contratualidade. Dentro dos termos do Código Civil, os sócios possuem o que nós chamamos de liberdade contratual. Os sócios, eles podem tratar, flexibilizar algumas normas dentro do contrato social, que deve ser escrito e registrado no órgão competente, que é claro que você se lembra que é a junta comercial. Vejam que a responsabilidade dos sócios, ela é limitada, como o próprio nome já diz. O que é limitado na sociedade não é o número de sócios, não. Ela leva esse nome porque a responsabilidade dos sócios, ela é limitada à cota parte de cada um dos sócios, né? Lá no artigo 1007, nós temos o seguinte dispositivo. Vejam só, que salvo disposição em contrário, o sócio participa do lucro e das perdas na proporção das respectivas cotas. Então, vejam que se sócio A tem 70% das cotas, ele vai sim participar do lucro na proporção de 70%,
Mas cuidado, na proporção de 70%, ele também vai participar das perdas. Então vejam que é proporcional às cotas. Mas vejam que o artigo 1007 deixa claro que salvo disposição em contrário, porque essa proporção ela pode ser flexibilizada no contrato social, justamente por conta dessa contratualidade, essa liberdade contratual que é inerente às sociedades limitadas. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio, ela é restrita ao valor de suas cotas, conforme nós vimos. As perdas são restritas ao valor das cotas, assim como os ganhos. Mas em relação à integralização do capital social, todos respondem solidariamente. Todos respondem solidariamente em relação à integralização do capital social. E aqui eu gostaria de fazer algumas considerações. Vejam só, que o capital social, ele pode ser dividido em cotas. E essas cotas, elas podem ser iguais, em iguais proporções, ou não. Elas podem ser diferentes também, tá? Mas lembrando que quanto maior a cota constante no contrato social, maior o poder daquele sócio. Quanto mais cota ele tem, maior o poder, tá? Agora, cada sócio, para fazer parte dessa sociedade, ele deve integralizar uma cota. Cada sócio tem que integralizar uma cota que subscreveu. Ou seja, cada sócio deve colocar na sociedade a cota que se comprometeu. Se o sócio A disse que vai colocar um carro que vale 100 mil reais, o sócio A deve fazer isso, tá? Agora, se o sócio B disse que vai integralizar em dinheiro 10 mil reais, vejam que a cota de sócio B é menor, mas ele se comprometeu a integralizar 10 mil em dinheiro. Então, vejam que é possível integralizar as cotas em bens ou em dinheiro. A lei proíbe que cotas sejam integralizadas em serviço, mas em bens ou em dinheiro é possível integralizar as cotas. Mas vejam o que a lei disse. Todos os sócios são solidariamente responsáveis pela integralização da cota. Então vejam que se A se comprometeu a integralizar um carro de 100 mil reais e não fez, aí eu te pergunto, a responsabilidade é só de A? Não é, porque a lei disse que em relação à integralização de cotas, todos os sócios são responsáveis. Então, vejam que B também é responsável por esses 100 mil reais que A se comprometeu a integralizar. Então, vejam que se você é sócio minoritário de uma limitada, se você assinou o seu nome no contrato social como um sócio minoritário, como um favor, ou até mesmo faz parte de fato de uma sociedade limitada, e você ficou todo animado, porque os sócios entraram com muito valor, 100 mil, 200 mil, 300, e você disse o seguinte, olha, de verdade, eu só posso me comprometer com 6 mil reais. E os sócios falaram, não tem problema, você fica minoritário com 6 mil reais. E você fica todo tranquilo, porque você sabe que numa limitada, cada sócio responde
de maneira limitada em relação à proporção de suas cotas. Você está muito tranquilo, mas muito cuidado. Nós acabamos de estudar isso aqui. Em relação à integralização do capital social, todos os sócios são solidariamente responsáveis. Então, fique atento. Se os seus sócios só falaram, só averbaram, só deixaram claro nas informações, nos órgãos competentes, na junta comercial, um valor astronômico em relação ao capital social, mas esse valor de fato não existe, cuidado, você é solidariamente responsável. Porque o dia que for necessário que esse valor apareça, o dia que um credor for buscar a satisfação do crédito em cima do valor do capital social, você, sócio minoritário, é tão responsável quanto os demais para que esse montante que foi declarado no capital social apareça. Vejam que o sócio A, no exemplo que eu dei, disse que integralizaria R$100 mil referente a um carro. Mas quando você foi ver, o carro estava um caco e, na verdade, valia muito menos mesmo. O carro valia, vamos supor, R$6 mil. Era mentira, ele não tinha um carro de 100 mil. E aí? Será que é só o sócio A que se responsabiliza por essa diferença? Não, é o sócio B também. É você, minoritário, que agiu com lealdade, integralizou 6 mil de fato, e era o que você tinha. Então vejam, né, como é perigoso não integralizar. De fato, nós não temos uma fiscalização efetiva em relação ao capital social, se de fato ele é integralizado ou não. Mas essa situação ela é muito perigosa e é importante ficar atento. Vamos prosseguir. Agora aqui, uma vez integralizado todo o capital social, o patrimônio pessoal de qualquer dos sócios não poderá, em princípio, ser atingido para a satisfação dos credores da sociedade. Por que o patrimônio pessoal dos sócios não será atingido? Primeiro, porque a sociedade tem o capital social para garantir aquele crédito. E, em segundo lugar, porque existe aquela barreira que nós estudamos, aquela barreira que é inerente a todas as sociedades. Olha a barreira aqui, ó. É essa barreira que é forte e que impede, em princípio, num primeiro momento, eu não estou falando que essa barreira é intransponível. Muito cuidado. Mas num primeiro momento, é essa barreira que vai impedir que o patrimônio pessoal do sócio dos sócios dessa limitada, sejam atingidos. Então vejam que se os credores estiverem buscando a satisfação de um crédito, se a limitada tem uma dívida, é aqui, ó, é no capital social que os credores vão buscar a satisfação desse crédito, certo? Agora, é possível sim, né, conforme eu disse, que essa barreira seja derrubada mediante um procedimento que ele não é muito simples não, né? Que é a desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica é um procedimento que possibilita derrubar essa barreira que eu desenhei aqui para vocês. É mediante o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica que nós derrubamos essa barreira. Por isso que eu disse que ela não é intransponível. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu preciso usar a desconsideração da personalidade jurídica para um MEI? Claro que não. Já há confusão patrimonial naturalmente. Não existe barreira. Por que é que eu vou pedir desconsideração da personalidade jurídica numa situação em que já há confusão patrimonial? Mas eu posso usar
na Eireli e eu posso usar em sociedades também, e uma delas é a limitada, conforme nós estamos vendo agora. Vamos voltar aqui ao quadro. Vejam que na desconsideração, a desconsideração da personalidade jurídica, é por meio dela que eu posso atingir os bens particulares, tanto dos sócios, como também de administradores, de acordo com o artigo 50 do Código Civil. Agora, existe um pré-requisito. Eu posso usar toda vez que for constatado abuso da personalidade jurídica. E o que vem a ser esse abuso da personalidade jurídica? Esse abuso da personalidade jurídica, ele é configurado toda vez que há desvio de finalidade, que é o quê? É a fraude, é o exercício da personalidade jurídica com um fim estranho à sua função. Sabe aquelas empresas de fachada que elas são utilizadas para outro fim que não é atividade empresarial? Isso é desvio de finalidade. Quando for configurada a fraude ou quando for configurada confusão patrimonial. Confusão patrimonial. Professora, como assim confusão patrimonial? Vejam só, os bens que compõem a atividade empresarial não podem se confundir com os bens do empresário. O carro particular sendo usado na empresa configura confusão patrimonial. A sociedade pagando contas pessoais do sócio e vice-versa. Algo muito comum também acaba configurando confusão patrimonial. É importante que as contas sejam separadas. Então vejam, toda vez que os patrimônios começarem a ser utilizados, tanto patrimônios pessoais se confundindo com a empresa, é possível sim, né? Claro que é preciso comprovar. O Poder Judiciário vai fazer uma análise muito rigorosa dessas provas, né? Então, é preciso provar de maneira incontestável um desses dois requisitos que foram apontados aqui. É possível, sim, né, requerer a desconsideração da personalidade jurídica e aí, sim, atingir o patrimônio pessoal desses sócios. Mas será que qualquer patrimônio pessoal pode ser atingido? Será que qualquer patrimônio pessoal pode ser alvo de uma penhora num processo, seja ele civil, seja ele de natureza consumerista, trabalhista? Será que qualquer bem pode ser alvo de penhora? E é exatamente sobre isso que eu gostaria de compartilhar. É esse o tema do vídeo que nós vamos ver agora na sequência. Acompanhe comigo. A Justiça pode determinar a penhora dos bens de pessoas inadimplentes. O repórter Eduardo Júnior conversou com um especialista que explicou quando essa medida pode ser tomada e quais bens podem ser penhorados. Veja. O que significa ter um bem penhorado? Penhorar um bem significa apreender um bem do patrimônio do devedor através de um ato do Estado, por meio do Poder Judiciário, ou seja, dentro de um processo judicial, para satisfazer o direito de crédito do credor que não teve o seu crédito satisfeito voluntariamente por um devedor, pago voluntariamente pelo devedor. Por exemplo, como que aconteceria essa penhora? Dentro de um processo judicial, numa ação movida pelo próprio credor, que se sentiu prejudicado, numa ação de execução, por exemplo, em caso de título extrajudicial, como cheque, ou numa ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença, se durante o processo não houve o pagamento voluntário pelo devedor, o juiz determina a penhora desse bem. E em quais situações a Justiça poderia determinar a penhora dos bens? Isso dependeria também de o bem estar no nome do devedor? Tem tipos de bens que poderiam ser determinados a penhora? Sim.
Em tese, todos os bens podem ser penhorados, porque a regra é a penhorabilidade dos bens, porque a ideia do processo do direito é a proteção do crédito, mas com menor prejuízo ao devedor, quando possível. Então, mesmo as hipóteses de impenhorabilidade comportam restrições, como, por exemplo, o salário, ou qualquer rendimento proveniente do trabalho, ele não pode ser penhorado. Salvo se tratar de pensão alimentícia. E a poupança também, até 40 salários mínimos, não pode ser penhorada. Se o devedor verificar um bloqueio na sua conta salário ou na sua conta poupança até 40 salários mínimos, não é cabível a penhora. Também temos a situação do imóvel único de família, que não é necessariamente a família formalmente constituída, pode ser de pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, porque a ideia é proteger a dignidade da pessoa humana. Então, esse imóvel único não pode ser penhorado, mas também há exceções, como também hipóteses de pensão alimentícia, quando o imóvel foi dado em garantia para o cumprimento de uma dívida, em caso de fiança, em contrato de locação, quando se tratar de dívida relacionada ao próprio imóvel, como IPTU, condomínio, financiamento desse imóvel, e também em caso de dívida trabalhista, de empregado doméstico da própria residência. Nesses casos em que há bens que não podem ser penhorados, a gente tem tipos de bens que não poderiam ser penhorados. Nesse caso, um bem de família seria o único imóvel, a casa onde a pessoa reside. São esses tipos de bens que não poderiam ser penhorados? Sim, e esses também, mas existem outros, como, por exemplo, os móveis que estão dentro da residência e que estão inseridos nas necessidades comuns de um médio padrão de vida. Então, por exemplo, uma cama, né, a jurisprudência já tem entendido que a máquina de lavar roupa, máquina de secar, a própria televisão, inclusive, também não pode ser penhorada. Pequena propriedade rural em que há o trabalho familiar também não é possível a penhora. Instrumentos de trabalho, livro, máquinas, ferramentas necessárias ao exercício de uma profissão também não pode ser penhorado. Mas todos esses bens que não podem ser penhorados, existe uma exceção em que é possível a penhora quando se tratar de cobrança de crédito concedido para a aquisição desse próprio bem. Aí ele pode ser penhorado. Ok, muito obrigado. Foi um prazer. Então vejam que dentro de todo esse processo da desconsideração da personalidade jurídica, a busca para atingir os bens pessoais do sócio, caso venha a se buscar, de repente, dentro de um processo de execução, a penhora de um bem, porque é claro que o credor ele pode, de maneira espontânea, conceder algum bem para a garantia daquele crédito, ou até mesmo já depositar valores, né, de sua conta pessoal, caso haja desconsideração, mas de repente ele se recusa e há necessidade de que um bem venha a ser judicialmente penhorado por meio do que nós chamamos de processo de execução. Então vejam que mesmo assim existem uma série de regras em relação à penhora desses bens. Vocês viram por meio desse vídeo que não são todos os bens que podem ser alvo de penhora. Existe uma regra, existe um certo cuidado em relação a esses bens. Mas vamos imaginar que esses sócios, dentro da sua lista de bens pessoais, eles venham a ter algum bem que possa sim ser penhorado. Então vejam que, havendo a desconsideração da personalidade jurídica, esse bem pode sim vir a ser atingido. Mas num primeiro momento, em princípio, as sociedades possuem essa separação patrimonial. Até chegar nos bens pessoais do sócio, vai um tempo, vai um processo que é cheio de requisitos, um processo muito cuidadoso, diferente do que acontece com aquele que atua de maneira individual. O empresário que atua de maneira individual não usufrui de proteção patrimonial, ele não tem aquela barreira que nós acabamos de estudar. Os seus bens pessoais são automaticamente confundidos com os bens da atividade. Logo, esses bens já podem ser diretamente atingidos sem que se tenha necessidade de um processo para pedir a desconsideração da personalidade jurídica, nada disso precisa. É completamente
é dispensável, né? Automaticamente, porque há confusão patrimonial, não tem aquela barreira, não é necessário nenhum tipo de procedimento para derrubar essa barreira. Mas cuidado, nós temos uma exceção, que é a EIRELI. No caso da EIRELI, o empresário atua de maneira individual e, excepcionalmente, ele tem aquela barreira patrimonial. Então, no caso da EIRELI, caso o credor queira derrubar essa barreira, ele pode sim, mediante um processo, um procedimento específico que é oriundo do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que tem requisitos específicos que nós acabamos de verificar. Agora, avançando um pouquinho mais no conteúdo, vamos fazer uma análise das sociedades anônimas. Vimos até agora duas formas de exercício de atividade empresarial sem a presença do sócio, ou seja, de maneira individual, que é o microempreendedor individual e a EIRELI, com regras bem diferentes, e também vimos na sequência a sociedade limitada, que é a mais utilizada no Brasil. Quando nós falamos em direito societário, a sociedade limitada é a mais procurada, porque ela é regida por um contrato mais flexível, mais simples, os sócios podem estabelecer cláusulas no contrato, ela é amplamente divulgada, mas também nós temos as sociedades anônimas, que é um tipo societário voltado para aqueles investimentos de grande porte. E por que os de grande porte, né? Porque na sociedade limitada, nós temos a possibilidade das ações, aqui nós falamos em ações e não em cotas, mas em uma de suas modalidades, as ações podem ser disponibilizadas no mercado de capital. E como ela é amplamente exposta, negociada, divulgada, aqui o critério aumenta muito mais, tanto para a constituição quanto para a continuidade das SAs. Então, quando nós falamos em maior critério, nós pensamos em maior burocracia e também as despesas aumentam. Então, é caro sim constituir uma SA, a despesa ela é muito alta e normalmente quem a constitui é aquele empresário que tem por finalidade um investimento muito alto, né? É uma atividade que envolve altos investimentos. Vamos fazer a análise da SA agora na sequência, acompanhe comigo no slide. Vejam só. A sociedade anônima, também chamada de sociedades por ações, ou SA, conforme eu estava comentando com vocês, né? Nós podemos chamar de SA ou também de companhia. Quando vocês ouvirem o termo companhia, nós estamos falando da sociedade anônima. Ela existe com um objetivo muito interessante, que é dividir o investimento em pequenas quantias, para que seja possível chegar ao valor necessário para o empreendimento. Então vejam que aqui é diferente da sociedade limitada. Na sociedade limitada existe uma questão afetiva entre os sócios. Na sociedade limitada existe uma proximidade muito grande dos sócios, eles se conhecem, eles se reúnem, eles tomam decisões em conjunto, né? Então, existe uma questão afetiva, uma liberdade contratual maior dentro das limitadas. Aqui na sociedade anônima não há esse vínculo afetivo, não há essa proximidade entre os sócios. Aqui o que importa é o investimento. Aqui o que importa é fatiar o máximo possível o investimento para que o empreendimento seja concretizado, para que ele seja possível. Então, essa questão afetiva, essa questão próxima, essa questão mais assim, desse relacionamento mais próximo, que é algo inerente à limitada, aqui já não acontece não, né? Não posso dizer que nunca acontece, mas não é uma característica da SA. Inclusive, a doutrina elenca como uma das características da SA a
impessoalidade. Então vejam que interessante, eu posso afirmar que na limitada eu tenho a afetividade entre os sócios, uma proximidade entre os sócios. Na SA não, aqui eu tenho impessoalidade. O que importa mesmo é o dinheiro, é o investimento, frio mesmo desse jeito. Vamos voltar ao slide. Aqui, a responsabilidade dos sócios, ela também é limitada. Ela é limitada de acordo com o investimento que é realizado. Tá? Então, aqui também nós temos a responsabilidade limitada. Deixei aqui para vocês anotado que é uma sociedade de capital, também perpassada pela impessoalidade. Então, está anotado aqui no slide essa questão da impessoalidade, que é uma característica muito marcante da sociedade anônima. Bem, a sociedade anônima, ela é sempre uma sociedade empresária, sempre vai ser empresária, independentemente do modo como explore o seu objeto. Não interessa no que essa SA está investindo. Pode ser em ciência, pode ser em tecnologia, não interessa qual é o alvo, no que ela está pesquisando. De repente, você pode se deparar com um exercício, com um concurso público, que traz um investimento muito estranho, né? Uma questão assim mais científica, e você até fique na dúvida se ela é empresária mesmo, se ela passa a ter um cunho diferente, né? Mas lembre-se sempre de uma coisa, SA tem sempre característica de sociedade empresária. Não interessa no que ela está investindo. Se é SA, é empresária e ponto final. Vamos voltar aqui. Bom, sendo uma sociedade empresária, né, nós acabamos de falar que ela é sempre empresária. Logo, sendo uma sociedade empresária, o órgão de registro público competente para realizar arquivamento dos atos constitutivos da SA é a junta comercial. Vocês já estudaram isso, está com esse tema na ponta da língua. Aonde é que nós vamos realizar os atos inerentes à sociedade anônima? É claro que é na junta comercial. Por quê? Porque a sociedade anônima é uma sociedade empresária. Vejam, você não precisa decorar que a sociedade anônima ela está vinculada à junta comercial, que todos os atos devem ser realizados na junta comercial. Você não precisa decorar isso. Sabe por quê? Porque você já sabe que toda sociedade que tem natureza empresária, ela vai ter todos os seus atos, sejam eles inerentes, sejam eles relativos, né, a registro, arquivamento, averbação, qualquer ato, ele vai ser realizado ali na junta comercial. Falou em sociedade empresária, já pense na junta comercial automaticamente. Né? Agora nós temos dois sistemas de constituição das sociedades anônimas. Nós temos as sociedades anônimas, que são abertas. As sociedades anônimas que são abertas são aquelas que podem colocar seus títulos no mercado de capital. Vejam que, por serem abertas, elas se submetem à autorização da CVM. A CVM, que é uma autarquia federal, que é vinculada ao Ministério da Fazenda, a sigla significa Comissão de Valores Mobiliários. Então vejam que, quando abertas, as sociedades anônimas se submetem à autorização da CVM. Né? Agora você me pergunta, professora, o que é mercado de capitais? Né? O que é poder colocar seus títulos no mercado de capitais? É a possibilidade que a sociedade anônima tem de negociar as suas ações, por exemplo, no mercado de balcão e também na Bolsa de Valores, né, que é o mais comentado, é o que nós mais tratamos, né, mas nós não temos tão somente
a Bolsa de Valores, né? Nós temos também, a título de exemplo, o mercado de balcão também para a negociação. Agora, existem sociedades anônimas que são fechadas. Estas não passam por pela necessidade de serem autorizadas pela CVM, né? Mas elas seguem a regulamentação legal. Elas devem sim seguir a regulamentação legal, mas não precisam necessariamente da autorização da CVM para a disponibilidade dos títulos no mercado de capitais, porque aqui é fechada e as ações são negociadas na própria empresa. Então vejam que aqui é fechada, o alcance é muito menor. Agora, à medida que uma ação é disponibilizada no mercado de capitais, o alcance dela é muito maior, né? Um alcance muito maior que requer, então, a autorização da CVM. Além disso, nós temos ações que têm naturezas diferenciadas. Nós temos ações que são definidas como ações preferenciais, que são ações sem direito de voto, e também as ações que são ordinárias. Estas sim dão direito de voto. São duas modalidades aqui diferenciadas. Tá? Na sociedade anônima, a responsabilidade de cada acionista é limitada exclusivamente à integralização do preço de emissão das ações por ele subscritas. Então vejam que existe uma limitação em relação às ações que foram subscritas pelo acionista. Então aqui não tem no que se falar em solidariedade entre acionistas, não, tá? Então, não tem solidariedade, seria muito estranho, né? Mesmo porque não é uma sociedade afetiva, próxima, né? Aqui a ideia é justamente fatiar, aumentar o máximo possível o número de investidores, dividir esse empreendimento para torná-lo possível. Então, não há solidariedade entre os acionistas, pois uma vez pago o preço pela emissão das ações por determinado acionista, o patrimônio pessoal deste não poderá ser atingido para a satisfação dos credores da companhia. Então, não há não há no que se falar em responsabilidade solidária em relação aos acionistas, né? Dentro de uma SA nesse caso, né? Então, se você é acionista, né, costuma aí negociar as ações, faz algumas negociações na Bolsa de Valores, já ficou preocupado, né? Ficou preocupado já com a aula que nós tivemos sobre a limitada. Foi exatamente esse tema que nós tratamos no início, quando nós iniciamos a sociedade por ação. Cada uma é regida por uma lei específica, trata de temas diferenciados e, portanto, tem regras muito específicas, muito particulares, né? Cada sociedade trata de uma maneira diferente, né? Então, tem regras específicas para cada sociedade. Tá? Então, o que nós vimos em relação à sociedade limitada, aplica-se à limitada e assim sucessivamente. Tá? Nesse próximo momento, eu deixo aqui para vocês um espaço novamente para perguntas. Vejam aqui no próximo slide, né? Eu deixo aqui um espaço para vocês para perguntas. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão de cada ponto que foi tratado nessa teleaula. Que você faça uma reflexão relativa ao MEI. Nós temos uma série de pontos de reflexão em relação ao MEI.
Talvez você seja um microempreendedor individual, talvez você esteja passando por alguma situação, tem alguma dúvida em relação ao exercício da atividade como microempreendedor individual e queira aproveitar para mandar ali alguma dúvida ou se manifestar, compartilhar a sua experiência como microempreendedor individual. Por favor, faça bom uso do fórum para que nós possamos trocar essa experiência. Além da questão do microempreendedor individual, nós também temos a questão da EIRELI, que também é uma forma de exercício de atividade empresarial de maneira individual, mas que tem requisitos próprios, requisitos específicos para a sua atividade, né? E um dos requisitos, conforme eu pontuei ao longo da aula e volto a repetir, que é muito criticado, é a exigibilidade de constituição de capital social. É uma questão aí que é criticada pela doutrina e é uma questão que é criticada também pelos próprios empresários que atuam na condição ou que desejariam atuar na condição de EIRELI. Vimos também as sociedades limitadas, passamos para o direito societário, falando um pouco da sociedade limitada e também das sociedades anônimas. Antes de nós fecharmos, né, porque essa é a nossa última teleaula e ela tem uma conexão muito grande com a nossa primeira teleaula que nós tratamos do artigo 170 da Constituição Federal. Ela traz, né, a questão da liberdade de iniciativa. Liberdade de iniciativa que está no artigo 170. É muito importante que você faça essas ligações entre uma teleaula e outra. Vejam que a disciplina, ela não está sendo ministrada de maneira desconexa, né? Ela tem uma conexão, cada teleaula tem uma conexão, ela é uma continuidade da disciplina. Então vejam que aqui nós finalizamos aspectos do direito societário, nós tratamos da atuação individual do empresário, mas todas elas acabam voltando para o artigo 170 da Constituição, que é a liberdade de empresa. A possibilidade que o indivíduo tem de empreender, mas não só a possibilidade prevista no texto constitucional, prevista na letra da lei, mas também a possibilidade, de fato, de exercê-la. E a ideia é que ele venha a exercê-la de maneira mais facilitada possível. E aqui eu quero lembrá-lo novamente de todos os aspectos que nós vimos do microempreendedor individual. Vejam que quando ele termina, ele extrapola aquele valor de R$60 mil no ano calendário, ele pode exercer, continuar o exercício individual, como o EIRELI, por exemplo, ou ele pode até mesmo constituir uma sociedade empresária. Ele pode se tornar limitada, ele pode até mesmo adotar alguns dos outros tipos societários que eu apontei para vocês. E podendo usufruir de benefícios tributários dependendo do quanto ele está auferindo no ano calendário. Então vejam que é possível que ele continue exercendo a atividade, é desejável que ele continue, MEI é o ponto de partida para que esse empresário cresça e continue atuando no mercado de trabalho. É essa a ideia, porque existe a percepção de que é o empresário que move a ordem econômica, porque ele gera emprego, ele paga tributo, ele coloca à disposição para a sociedade produtos e também movimenta, circula serviço. Então, é a ele, é o empresário que está toda essa movimentação da ordem econômica e não a iniciativa pública, mas sim a iniciativa privada. Então, vejam como o papel do empresário é extremamente importante dentro da ordem econômica. E é muito importante que você faça essa relação não somente para a avaliação que nós vamos ter, mas também para a vida, que você leve com você isso para a sua vida. A importância que o empresário tem
na sociedade, a importância que o empresário tem no cumprimento de uma tarefa e de um direito constitucional. É um direito, a possibilidade que ele tem de empreender e fazer isso de maneira livre, de maneira justa, de maneira equilibrada, é um direito constitucional que o empresário tem e que você possa levar isso para a sua vida, que você possa compreender isso dentro da perspectiva jurídica que eu me propus a trazer para você aqui no final dessas 3 teleaulas. Então, para finalizar, eu gostaria de esclarecer que nós tivemos 3 teleaulas de Direito Empresarial, a disciplina se chama Direito Empresarial e do Trabalho. Nós tivemos 3 teleaulas de Direito Empresarial à frente de Direito Empresarial, mas a disciplina não terminou aqui não. A professora Janaína vem com Direito do Trabalho, à frente de Direito do Trabalho. Nós só terminamos aqui a primeira etapa, que é Direito Empresarial. Mas na sequência, a professora Janaína dará continuidade à disciplina de Direito do Trabalho, que compõe a disciplina de Direito Empresarial e do Trabalho. Embora a frente de Direito Empresarial tenha finalizado aqui, nessa teleaula de hoje, eu quero deixar claro que estou à disposição, tanto no fórum quanto no chat, que você possa fazer estudos, né, conforme eu disse, não só para a prova, mas para a vida de vocês, né, que vocês possam se aprofundar nessa disciplina, que vocês possam tomar posse de todos esses direitos, mas que vocês também possam estar atentos a todas as obrigações, para que vocês possam exercer a atividade de maneira ética, de maneira consciente, seguros do papel, da responsabilidade social do empresário dentro do ordenamento jurídico. Agradeço demais a atenção de vocês, deixo vocês agora nessas próximas teleaulas acompanhados da professora Janaína, uma excelente professora que dará continuidade à frente de Direito do Trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos.